Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Saúde a igreja do arrebatamento com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Já ouvi muito falar do pastor Antônio Félix lá na sede. O povo fala muito bem do senhor lá, pastor. Eu vi ele pregando uma vez no culto de terça-feira, lembro até hoje. Foi uma benção. Mas é um prazer estar aqui falando do nome do Senhor Jesus. Em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 13. Enquanto vocês abrem, eu vou me apresentar. Eu me chamo Rebeca de Souza Silva, gente. Vim lá de Goiânia. Falo vim lá de Goiânia por mania já, porque tem 1 ano e 8 meses que nós estamos aqui, né, pai? Eu tenho 20 anos, inteirei 20, aí a parte dos 20 a gente não fala idade mais. É combinado. Só que aí meu pai sempre fala a minha idade, eu vou e falo também. E é sempre uma honra estar falando de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Jeremias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13. Que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. E os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó. Todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram a mim para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor e tornaram-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxera do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de trevas, terra pela qual ninguém passava e aonde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comesse dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mantenham observadores a Quedar e reparem de perto e veja se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo contra mim cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar. Eu estava hoje em casa e eu entrei para um quartinho que tem lá. Na verdade, é o quartinho onde minha mãe coloca as roupas que ela vende. E eu fui ler e meditar essa palavra. E eu acho que o profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, até porque em todo o seu ministério, ele não teve nenhum momento de alegria. E isso é muito doído, você ser chamado por Deus e fazer o que Deus manda, e em momento algum você se alegrar. Ele profetizou em um momento em que Judá estava em total decadência. Mas não somente em uma decadência moral. A pior decadência de Judá nesse momento era a decadência religiosa, era a decadência espiritual. Israel, os eleitos de Deus, Judá tinha esquecido a presença de Deus e colocado no lugar de Deus outros deuses. Deuses esses que eram inúteis, deuses esses que não continham a presença dele. E é justamente nesse momento de maior declínio espiritual que Deus vai chamar
chamar então um jovem, porque quando ele é chamado, ele é um jovem. Mas o que eu acho interessante é que quando Deus chama Jeremias, Jeremias fala: Senhor, eu não sou capaz. E Deus vai falar para ele e diz: antes de formar no ventre de tua mãe, eu te conhecia. Quer dizer, antes mesmo dele ser gerado, Deus tinha um propósito para a vida dele. Jeremias, ele veio de uma descendência de sacerdotes. E na cabeça de todo mundo, ele seria um grande sacerdote. Só que Deus chama ele para ser profeta. E ser profeta não é fácil, não queira ser profeta. Ninguém gosta de profeta. Profeta, quando abre a boca, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda. E nem sempre o que Deus está querendo falar com a igreja é o que a igreja quer escutar. Nem sempre o que Deus está querendo dizer é o que nós queremos escutar. E Jeremias, ele vai se posicionar em uma nação que ninguém se posicionava mais. E ele vai ser rejeitado pelos seus, pela sua família, pelo sacerdócio, pelos reis. Ele vai ser preso pelo seu próprio povo. Jeremias, ele vai ter a vida mais triste que um profeta tem. Porque em momento nenhum ele teve alegria. Ele vivia chorando em Jerusalém e clamando por uma nação que não queria a redenção. Mas o que eu acho incrível no capítulo 2 do livro de Jeremias é que nesse momento vai ser uma das primeiras vezes que Deus vai usar Jeremias como voz profética naquela nação. E nesse momento nós não vemos o povo clamar, mas nós vemos o próprio Deus clamar para um povo que estava de ouvidos tampados para ali escutar. Deus começa dizendo exatamente assim: eu me lembro de sua fidelidade. É incrível porque ele estava falando com uma nação totalmente infiel. Mas ele começa dizendo: eu me lembro de sua fidelidade. Eu me lembro quando você era uma noiva apaixonada por mim. Eu me lembro de quando você me amava. Porque quando Deus tirou Israel do Egito, Israel era uma noiva apaixonada. E uma noiva apaixonada, cá entre nós, ela gosta de se arrumar para encontrar o noivo. Ou melhor, quando você conhece o seu amado, você passa maquiagem até para encontrar ele dentro de casa. É verdade. Quando fala: o namorado vem aqui em casa, a gente escova o cabelo, a gente passa o reboco na cara, a gente quer estar bonita para encontrar porque a gente quer conquistar. Israel um dia era uma noiva apaixonada. Uma noiva que se preparava para encontrar o noivo. E como é precioso quando a igreja está nesse momento de preparação. É aquele momento que você aceita Jesus e aonde você vai, você fala de Jesus. Porque uma noiva, quando ela é pedida em casamento, ela abre a porta com a mão que está a aliança, ela fecha a porta com a mão que está a aliança. Todo mundo que chega, ela grita: tô noiva, vou casar. É sério, gente, quando uma mulher é pedida em casamento é um milagre. A gente gosta de anunciar, é uma boa notícia. Eu vou constituir a minha família. Israel um dia estava assim. Qualquer pessoa que passava, Israel gritava: o meu Deus me livrou do Egito. O meu Deus me livrou da escravidão. O meu Deus me libertou. Israel era uma noiva apaixonada por Deus. Israel estava no seu primeiro amor. Ela queria falar com Jesus, com Deus, 24 horas por dia. E aí ficava mais ou menos assim: Deus, eu não quero sair da sua presença, Pai. Por favor, Deus, não me tira daqui. E fica igual um namorado: desliga você primeiro. Não, desliga você. Porque quer estar 24 horas na presença da pessoa amada. Deus começa justamente dizendo isso para Israel: eu me lembro da sua fidelidade. Eu me lembro de quando você era uma jovem apaixonada. Eu me lembro de quando você estava no seu primeiro amor. E enquanto eu estava falando com o Espírito Santo lá em casa, era como se ele falasse assim: ei, Rebeca, eu me lembro do primeiro amor da minha igreja. Tem quanto tempo que a gente não liga para o nosso amado para conversar com ele? Tem quantos dias que a gente não abre a Bíblia para falar com o papai? Quantas vezes nessa semana você virou para alguém e falou assim: ei, Jesus te ama? A igreja, ela tem perdido a principal característica dela, de uma noiva apaixonada. Você ainda se encontra apaixonado pelo seu amado? Você ainda se encontra apaixonado pelo Espírito Santo de Deus?
Eu quero que nesse momento você se relembre quando você aceitou Jesus. Aquele fogo que ardia no seu coração. Aquela vontade de falar dele para todas as pessoas. Aquele desejo de evangelizar. Aquela vontade de gritar para o mundo e dizer como eu amo Jesus. Eu quero que venha à sua memória nesse momento. Como era bom estar apaixonado pelo Criador. Porque o melhor sentimento que tem é aquele sentimento de amor, de paixão, que você não consegue respirar sem a pessoa amada. Era isso que Deus estava dizendo para Israel nesse momento. Ele estava dizendo assim: ei Israel, eu me lembro de você. E o engraçado é que Deus fala no passado, como se há muito tempo Ele não tivesse mais contato com a sua igreja. Como se a igreja estivesse tão longe, tão distante do Criador, que a única coisa que restavam era apenas lembranças. Lembranças de momentos bons. Porque nesse momento que Jeremias se levanta como voz profética, era a saudade de Deus pela sua nação escolhida. Deus tinha saudade do amor. Deus tinha saudade do contato. Deus tinha saudade das conversas. Porque Deus nunca quis estar distante de nós. Deus nunca quis estar distante da nossa presença. Engana-se em achar que Deus queria distância. Tanto que Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca o homem aonde? No Éden. E a Bíblia vai dizer que todos os dias a presença de Deus descia naquele Éden para conversar com o homem. Deus nunca quis ser um criador distante. Deus sempre quis ser o melhor amigo. Só que aí entra um tal de pecado. E quando o pecado entra, ele nos distancia da presença de Deus. Porque Isaías vai falar que o nosso pecado nos separa de Deus e tampa os olhos de Deus para que Deus não nos veja. Só que aí Deus constrói novamente e escolhe um povo e fala assim: ei Abraão, eu escolhi você para de você vir uma nação a qual será chamado meu, a minha nação, a minha noiva, a minha igreja. E desde então Deus tem contato com Israel, um contato de amor, um cuidado de apaixonamento, um cuidado de zelo. Só que nesse momento que Jeremias se levanta, a única coisa que restava era saudade. E a pior coisa é sentir saudade de quem você ama. A pior coisa é sentir saudade de quem você entrega a sua própria vida. E é como se eu estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: eu sinto saudade da minha igreja, mas eu não sinto saudade de um culto que é todo programado, não. Eu sinto saudade de intimidade, eu sinto saudade de conversa, eu sinto saudade de primeiro amor. Nesse momento Deus estava dizendo: eu sinto saudade dos teus tempos de primeiro amor. Eu sinto saudade de comunhão. Não tem como criar um relacionamento que se fala uma vez no mês. E quando fala? Não tem como criar um relacionamento que você só chega na pessoa amada para pedir. E quantas vezes nós somos esse tipo de pessoa? Só queremos uma relação com Deus quando é necessário. Se me convém, eu chego na presença dele. Se não me convém, tá tudo bem. E o engraçado é que a gente passa meses sem entrar no trono da graça. Nós passamos meses sem entrar na presença de Deus e a gente não sente mais nem falta. A presença de Deus na nossa vida se tornou algo que não tem mais sentido, que não é mais necessário. O povo de Israel tinha trocado nesse momento a comunhão com Deus. E triste é a criatura que fica sem a comunhão com o seu Criador. Triste é a criatura que não tem intimidade com Deus. Triste é a pessoa que não tem livre acesso com o Pai. Eles tinham trocado a comunhão com Deus. Eles não tinham mais vida sagrada, consagrada. Eles não tinham mais uma vida de santidade. Qualquer pessoa que passasse por Israel, qualquer pessoa que passasse por Judá, ia dizer:
tem diferença dessa nação para um filisteu? Porque naquele momento eles tinham se corrompido dentro do mundo. Eles não eram mais pessoas que influenciavam, eles eram os influenciáveis. E como nós vivemos em uma geração dessa, que não influenciamos mais, nós somos influenciados pelo mundo. Como estamos em uma geração justamente assim, que não tem diferença para nós com uma pessoa do mundo. Não falamos mais da palavra de Deus. E se alguém passar um ano com a gente, talvez nunca saiba que nós somos cristãos. Porque parece que é muito fácil ser cristão somente dentro dessa igreja. Afinal, você vai olhar para um lado e vai ver um cristão. Você vai olhar para o outro, você vai ver um cristão. Mas e a diferença com o mundo? Será que as pessoas que convivem com você podem dizer: ali vai uma pessoa diferente, ali vai uma geração diferente? Qual tem sido o nosso posicionamento diante da crise que nós estamos vivendo? Porque nós não estamos diferentes da nação de Judá, não. Hoje o Brasil é um dos países que mais cresce em índice de cristianismo, mas é um dos países que mais tem imoralidade sexual. Nós somos conhecidos como o país do carnaval, o país do futebol e o país da parada gay. E como pode estar crescendo cristãos se esses cristãos não estão fazendo diferença nessa geração? Como pode estar crescendo cristãos se esses cristãos não estão fazendo diferença no tempo em que ele vive? Será que a pessoa que anda com você é influenciável por você? Será que você influencia o seu ambiente de trabalho? Será que você influencia a sua escola? Será que você influencia dentro da sua casa? Porque às vezes nós falamos, mas não temos condutas de cristão. Será que a pessoa pode olhar para você e dizer: eu quero ser igual àquela pessoa quando eu aceitar Jesus? Será que quando uma pessoa olha para você, ela pode dizer: eu não vejo só um ser humano, mas eu vejo um seguidor de Cristo, eu vejo um cristão, eu vejo alguém que é diferente, eu vejo alguém que é luz? Deus tinha levado Israel, tirado Israel do Egito. Deus tinha protegido Israel como a menina dos seus olhos. O cuidado de Deus com Israel no Egito, e quando ele tira e passa para o deserto, é tão grande que ele manda maná, ele põe uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para proteger de noite, uma coluna de nuvem para proteger de dia. Aonde Israel ia, Deus ia atrás. Deus protegia Israel como menina dos seus olhos. E nesse momento Israel tinha esquecido da proteção, Israel tinha esquecido do amor, Israel tinha abandonado a Deus. Deus, ele te tirou do lamaçal do pecado. Lembra como Cristo te encontrou? Olha para a sua vida agora e analisa como seria a sua vida sem Cristo. Como seria a sua vida sem a presença de Jesus? Aonde você estaria agora se Jesus não tivesse te resgatado, te limpado, te transformado e te colocado na presença dele? Ai de nós, aonde nós estaríamos se não fosse a presença de Jesus nas nossas vidas? Traga a sua memória nesse momento, da onde Cristo te tirou. Porque às vezes passa ano e entra ano e nós esquecemos do que Cristo já realizou. Nós esquecemos do que Ele fez pela nossa vida. Nós esquecemos do que Ele continua fazendo todos os dias. Israel abandonou a Deus porque eles esqueceram de Deus. Era como se o Espírito Santo passasse por Israel, Deus descesse em Israel e olhasse para aquela nação e dissesse assim: essa não foi a nação que eu escolhi. Era como se Deus descesse em Israel e o povo estava tão contaminado que nem a presença de Deus ele notava mais. Porque a primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente se distancia de Deus, a gente perde a sensibilidade a Ele. Tem pessoas que são insensíveis a Deus. Ela olha para você e ela fala: eu já sei, eu li a Bíblia. Eu já sei, eu já fui para a igreja. Ou então ela vai para a igreja todos os domingos, mas ela entra do mesmo jeito, sai da mesma forma e ainda diz: Deus não falou comigo. Eu não escutei a voz de Deus. Porque ela se torna insensível à presença de Deus. Israel estava exatamente assim. Israel tinha perdido o zelo
a palavra de Deus. Ela não cumpria o que era ensinada na Bíblia. Ela não cumpria o que era transmitido. Ela não cumpria. Ela largou os mandamentos de Deus. Ela largou os estatutos, a palavra de Deus. E quantas vezes nós temos largado o zelo pela palavra de Deus? Esses dias eu escutava um pregador que eu gosto muito. E ele dizia assim: todo conhecimento é válido. Mas esse conhecimento primeiro precisa passar por uma peneira que se chama Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada não for a luz para os nossos caminhos, nós não conseguimos ficar de pé. Se a Bíblia Sagrada não for a instrução para os nossos dias, nós não conseguimos ser alguém diferentes. Mas era justamente assim que Israel se encontrava. Só que a gente se esquece que quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a proteção dele. E quando a gente perde a proteção de Deus, começa a acontecer coisas na nossa vida. Coisas que fogem do nosso controle. Coisas que fogem do nosso conhecimento. Deus levanta Jeremias como voz profética para dizer justamente isso. Vocês estão culpados. E Deus pergunta: o que eu fiz para vocês me esquecerem? O que eu fiz de ruim para vocês deixarem de entrar na minha presença todos os dias? O que eu fiz com vocês para vocês não me buscarem mais? O que eu fiz de ruim para você não entrar dentro dos meus átrios todos os dias? É como se o Espírito Santo estivesse falando para essa geração e dissesse: o que mal eu fiz para vocês me abandonarem? E era como se eu pudesse ver Israel dizendo: Senhor, mas nós não nos abandonamos de ti. Abandonou na conduta, abandonou na forma de falar, abandonou na forma de caminhar, abandonou na forma de agir, abandonou porque não é mais luz, é trevas. O que Deus fez para você se esquecer dele? Eu olhava para Jesus dentro do meu quarto nessa tarde e eu falava: Jesus, o que nós fizemos para nós nos esquecermos do Senhor? Porque é impossível esquecer do nosso Criador, mas nós nos esquecemos. É impossível esquecer daquele que um dia morreu na cruz do Calvário por nós, mas nós nos esquecemos. Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar dizendo aqui para Jeremias, ele vai continuar dizendo: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem. Eles seguiram ídolos sem valor. Irmãos, olha a que ponto Israel chegou. Eles largaram o Deus que pode realizar todas as coisas e pegaram para si ídolos que não falam, ídolos que não andam, ídolos que não escutam. Olha a que ponto a nação escolhida de Deus se encontrava. Aí você pode olhar para mim hoje e dizer: eu não tenho ídolos na minha casa. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é um ídolo para você. Se o seu trabalho está acima de Deus, o seu trabalho é um ídolo para você. Se a sua família está acima de Deus, a sua família é um ídolo para você. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna idolatria. Hoje nós colocamos pregadores acima de Deus. Nós colocamos cantores acima de Deus. Nós colocamos trabalhos acima de Deus. Nós colocamos conhecimento acima de Deus. Nós fazemos ídolos todos os dias. Todos os dias. Quando Deus fala: ei, eu preciso de você, você olha para Deus e fala: não tenho tempo. Se Jesus não tivesse tempo para morrer por você na cruz do Calvário, o que seria de você? O que seria de você se Jesus não te tivesse tirado do mundo? Mas nós olhamos para Jesus todos os dias e dizemos: não tenho tempo. Não tenho tempo para falar de Jesus dentro do ônibus. Não tenho tempo para falar de Jesus dentro da minha faculdade. Não tenho tempo para me posicionar. É muito trabalho, é muito serviço, é muito estudo. Não tenho tempo. Mas ele morreu na cruz do Calvário por você e todo dia você olha para ele e fala: não tenho tempo. Mas quando nós precisamos, nós entramos na presença dele para pedir.
Israel estava olhando para Deus e dizendo: apesar do Senhor ter nos tirado do Egito, apesar do Senhor ter nos levado no deserto, apesar do Senhor ter nos protegido, agora nós não queremos mais o Senhor. Nós não queremos mais o Senhor. Os cultos continuavam, os sacerdotes continuavam pregando, a lei continuava a ser lida, mas o que adianta escutar e não praticar? O que adianta dizer e não agir da forma correta? Israel continuava dizendo: aqui é a casa de Deus, mas não existia mais presença, não existia mais poder, não existia mais cura, não existia mais restauração, não existia mais conversão, não existia mais manifestação do poder de Deus. Os cultos continuavam da mesma forma, só que com uma coisa diferente, sem a presença dele. O ambiente era do mesmo jeito, ou talvez até melhor, porque agora eles estavam constituídos como nação. Então eles tinham mais poder aquisitivo para fazer algo melhor. Mas a presença de Deus não estava mais naquele ambiente. É engraçado, né? Como hoje nós temos tudo. Melhores bancos, melhores conhecimentos, melhores pastores, melhores oportunidades, mas não temos mais a presença. É engraçado como hoje nós podemos ter tudo, mas acabando não temos nada, porque não existe mais presença. Era exatamente isso que Jeremias estava dizendo. Deus estava clamando para uma geração que estava de ouvidos tampados. Deus estava clamando para uma geração que não tinha mais posicionamento. Deus estava clamando para uma geração que não era mais luz. É engraçado porque Jesus, ele continua dizendo, Deus continua dizendo para Jeremias: os sacerdotes não perguntam mais pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conhecem mais, os líderes do povo se rebelaram contra mim. Porque o pecado não começava do povo, começava dos líderes, dos reis. Vocês profetizam, mas profetizam em nome de Baal. E como é duro escutar isso. Como é duro escutar que às vezes nós profetizamos, mas não profetizamos mais em nome do Senhor. Como é difícil. O Espírito Santo está falando que precisa haver um avivamento, mas antes do avivamento precisa haver um arrependimento. Não adianta mais clamarmos por um avivamento se não tiver arrependimento, se não tiver perdão de pecados, se não tiver aquebrantamento. Não adianta mais nós clamarmos por algo incrível se o básico nós não estamos fazendo. Deus estava clamando para o povo e dizendo: vocês profetizam e profetizam em nome de Baal. Quantas vezes nós chegamos aqui e profetizamos em nosso próprio nome? Quantas vezes nós chegamos em cima de um altar e falamos coisas que vêm do nosso coração, que vêm do nosso conhecimento? Mas uma coisa é fato, uma palavra gerada no conhecimento só atinge pessoas que têm conhecimento, mas uma palavra, quando ela é gerada pelo Espírito Santo, ela atinge qualquer tipo de pessoas. Ela atinge qualquer tipo de coração. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence e gera arrependimento é Ele. Israel estava assim, afastado de Deus. E as denúncias contra Israel continuavam. E Deus continuava perguntando: vá às nações e pergunta se alguma delas já trocaram os seus deuses. Vá no mundo e pergunta se alguém lá do mundo já trocaram os deuses dele. Vá numa festa hoje, tem pessoas que ficam lá até 5 horas da manhã. Entra dentro de um centro de macumba e olha a reverência que eles têm. Olha uma tradição de um espírita. Eu falo isso porque eu tinha uma avó, graças a Deus ela se converteu, mas que ela era espírita. Meu filho, se falasse da religião dela, você apanhava. Na hora dela pregar o ponto para Satanás, ela estava lá direitinho.
O diabo batia nela. E ela estava lá, amém, concordo. É isso mesmo. Deus estava olhando, falando para Israel justamente isso. Vai nas outras nações e vê se alguns deles abandonaram os seus deuses. Ninguém do mundo abandona os deuses do mundo. O satanista continua aceitando e adorando a Satanás. A prostituta continua adorando o seu corpo. O alcoólatra continua adorando a bebida. E por que a igreja de Deus tem abandonado ele? Se o mundo não abandona os seus deuses, que nada de bom oferece, por que nós, que aceitamos a Jesus porque Ele deu a própria vida, abandonamos eles todos os dias? Todos os dias. Deus estava dizendo assim: os céus está horrorizado. Os céus está abismado. Você sabe por quê? Por quê? Porque os anjos sabem quem Deus é. Os anjos queriam estar aqui falando de Jesus. Os anjos queriam descer aqui e dizer: existe um Deus que está assentado em um alto e sublime trono. Existe um Deus que tem todo o poder. Existe um Deus que é vencedor. Existe um Deus que é santo. Eles queriam estar aqui pregando a palavra. Mas isso foi dado a nós. A nós. Jesus nos comissou, seres humanos que não tem nada de bom. Ele nos comissou a fazer isso. E por que não estamos fazendo? E por que não estamos fazendo? E por que estamos ainda lembrando do nosso momento no mundo? Porque ainda trazemos à memória os nossos pecados. E às vezes até saudade do mundo nós temos. Deus estava dizendo: o povo infiel, ingrato. Mas Deus continuava clamando por esse povo. Povo que não merecia, mas Deus continuava ali dizendo: ei, eu estou aqui. Olha o que Jeremias continua dizendo: esse povo a mim cometeu 2 crimes. Deixaram a fonte de águas vivas. Deixaram aquele que tem poder para salvar. Deixaram aqueles que dessa água, se você beber, você nunca mais tem sede. Deixaram aquele que pode fazer todas as coisas. E cavaram para si cisternas rotas que não contêm água. E cavaram para si cisternas que não conseguem segurar água. E cavaram para si cisternas que não podem fazer nada. Estamos abandonando aquele que nos alimenta todos os dias. Por pessoas que não conseguem nos dar nada. 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 Deus estava clamando por um povo que não lhe queria. E será que nós estamos vivendo esse momento de novo? A qual Deus está clamando por um povo que Ele está lhe rejeitando todos os dias. Será que nós estamos vivendo esse momento novamente? Ou nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: sejam meus seguidores como eu sou seguidor de Cristo. Sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Qual tem sido o nosso posicionamento diante dessa geração? Qual tem sido o nosso posicionamento diante da crise política, econômica, social e moral que nós estamos vivendo? Qual tem sido o nosso posicionamento? Porque deixa eu dizer uma coisa: o mundo ele está conseguindo arrecadar para si todos os dias milhões de almas, pastor. Entra dentro de uma universidade e vê o que os professores falam, vê o que os palestrantes pregam, veja o que eles estão falando todos os dias. Entra dentro, ou ao melhor, abre o seu celular e entra no Instagram e vê o que todo dia tem sido pregado ali. Hoje, dia 15 de maio, pela ONU, é o Dia Internacional da Família. E eu vi uma postagem de uma pessoa que se diz cristão dizendo: respeitem todos os tipos de família. E eu digo: não respeitem todos os tipos de família, porque só existe uma família, ela foi constituída por Deus, é homem e mulher. Pronto, acabou. Mas cadê a igreja para se posicionar?
Cadê a igreja para gritar com alta voz dizendo: nós rejeitamos o pecado, nós rejeitamos o homossexualismo, nós rejeitamos as mentiras de Satanás, porque dentro da minha casa não entra? Cadê a igreja para dizer: eu sou contra? Eu sou contra. A igreja, muitos ainda se mantêm calados. Enquanto o diabo está pegando os filhos e levando para o mundo das drogas. Enquanto o diabo está deturpando totalmente o conceito de cristianismo. Enquanto família hoje, se você não quiser, não precisa, até porque é algo retrógrado, né? Santidade, o que é isso? Passado. Pureza, não me lembro mais. E talvez os nossos pastores pegam na tribuna e no microfone todos os dias e clamam para um povo que está com os ouvidos tampados para lhe escutar. Mas nós continuamos querendo vitória. Nós continuamos querendo milagres. Nós continuamos querendo algo extraordinário. Mas e a nossa posição de cristão diante dessa geração? A questão é: Jesus continua fazendo a parte dele e você tem feito a sua? Jesus continua dizendo em bem alta voz: eu vou voltar, e você tem se posicionado como uma igreja que vai ser arrebatada? Jesus continua dizendo: eu estou às portas, e cadê a igreja da última hora dizendo: eu vou morar no céu? Jesus continua clamando por um povo e dizendo: eu vou buscar uma igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Eu venho buscar alguém que tem as vestes brancas. Eu venho buscar uma igreja que vai morar no céu. Ei, o mundo, o próprio mundo já proclama a volta de Cristo e a igreja não fala mais. As notícias vamos levantar um líder para reinar. E a igreja continua calada. Ei, como você vai entrar no céu desse jeito? Se o céu é tomado por esforço, se só entra no céu aquele que renunciou ao mundo, se só entra no céu aquele que se posicionou, que só entra no céu aquele que tem as vestes brancas, alvas como a neve, tem mancha, não entra, não entra. Cadê o nosso posicionamento como cristão? E é como se eu olhasse para esse versículo, eu olhasse para esse momento, e é como se o Espírito Santo falasse comigo: Rebeca, a história só se repete, e eu preciso de Jeremias que se levante novamente com alto e bom som e dizendo: eu não aceito. Deus está dizendo: eu preciso de Jeremias, eu preciso de Isaías, eu preciso de Oséias, eu preciso de profetas, eu preciso de uma geração que se levante. Porque da forma que está não vai continuar. Da forma que está não continua, se não endireitar, Deus manda uma nação pegar e levar para o exílio. Mas da forma que está não continua. A gente acha que ter uma vida com Deus é ter uma vida fácil. Eu aceitei Jesus, eu vou ser rico. Eu aceitei Jesus, eu vou ter o melhor carro. Eu aceitei Jesus, eu vou ter uma vinda mansa. Jesus diz totalmente o contrário: pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga-me. Se preciso for, larga a família, larga parentes, larga o mundo. Pega a sua cruz e siga-me. Aí levanta um discípulo dizendo: Jesus, meu pai morreu, tenho que enterrar. O que ele fala? Deixa que o morto enterre os seus mortos. Pega a sua cruz e siga-me. Vai ser fácil? Não. Você vai ser amado? Não. As pessoas vão te aplaudir? Não. As pessoas vão te elogiar? Não. As pessoas vão te conhecer? Não. Mas o que importa não é ter nome conhecido aqui na terra. O que importa é ter um nome conhecido lá no céu. Porque isso basta. 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 Não largue a fonte de águas vivas. Não largue aquele que deu a vida por você. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é tempo de renúncia.
Jesus está voltando e é tempo de posicionamento. Não queira ficar aqui, não queira. Não queira viver na grande tribulação, não queira. Não queira presenciar o que vai acontecer, não queira. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu só consigo dizer, se posicione como igreja. Se posicione como noiva. Se posicione como quem foi chamado e tem propósito. Quem tem propósito não vive como o mundo. Quem foi chamado não vive como o mundo. É diferente, anda diferente, fala diferente, se comporta diferente. É diferente. Você é luz, você é sal. E deixa eu dizer uma coisa, luz não pode ficar escondido. Luz brilha. E brilha, e quem brilha incomoda. Quem brilha incomoda. Põe alguém que brilha para ficar perto de alguém que não brilha, incomoda. O mundo nunca vai gostar de alguém que brilha, gente. Pastor, é por isso que o mundo não gosta da gente, porque a gente brilha. E como ele vai gostar de alguém que é luz? Como ele vai gostar de alguém que é diferente em uma geração que todo mundo é igual? Porque, gente, hoje todo mundo é igual a todo mundo, né? É aquela coisa, é moda. Se a moda diz para mim ir para a direita, eu vou para a direita. Se a moda diz para mim ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se for para frente, e eu devo ter confundido os lados porque eu sou ruim nisso. Até fico pensando quando eu dirigir. Mas se for para frente, vai para frente. Se for para trás, foi para trás. Mas e aí? Porque Cristo fala, quer ir para o céu? Contramão do mundo. Você tem que ser bem diferente mesmo. Se o mundo está dizendo assim, eu vou para frente, você pega seu carrinho e fala, eu vou é para trás. Se dizer é para a direita, você fala é para a esquerda, porque é diferente. É diferente. É diferente. Então vamos gritar. Vamos gritar como Jeremias. Vamos nos se posicionar como Jeremias. Vai passar a vida inteira chorando? Amém, tudo bem. O que é passar a vida inteira chorando perto de Jesus está maravilhoso, gente. Vai ser fácil, não vai? Mas se posicione. Porque o céu te aguarda. O céu te aguarda. O que eu posso olhar para você e dizer, eu não posso te garantir uma vida boa. A única coisa que eu te garanto nessa noite é que o céu te aguarda. O céu te aguarda. O céu tem te esperado em festas. Tem um banquete esperando você lá. Vai sofrer aqui, mas vai ser exaltado lá. Vai chorar aqui, mas vai rir lá. Vai passar aflição aqui, mas vai viver eternamente do lado daquele que morreu, mas um dia ressuscitou. Vamos nos colocar de pé. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Mas eu convido para se colocar de pé uma igreja posicionada. Eu convido você para ler como esse livro todo de Jeremias, se possível for ler de novo o capítulo 2. E se coloque de pé dizendo, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, Espírito Santo. Que eu seja igual Jeremias, que eu me levante como voz profética no meio da minha geração. Vamos clamar e pedir que seja levantado nesses últimos dias voz profética dentro da sua casa. Que seja levantado nesses últimos dias voz profética no meio da sua escola. Seja a diferença aonde você passar. Que aonde você passe, a luz do Espírito Santo passe com você também. Que aonde você passe, Jesus passe. Que a gente venha ser tão cheio da presença de Deus, que a gente ande na rua e os demônios têm que abrir para a gente passar, porque a presença de Deus tem que ser visível na nossa frente. Vamos dizer assim, Espírito Santo de Deus, nós nos posicionamos como igreja, dizendo assim, mesmo que eu sofra, mesmo que eu morra, mesmo que aconteçam coisas ruins na minha vida, eu me posiciono dizendo assim, eis-me aqui, faça de mim uma voz profética. Faça de mim a diferença. Faça de mim uma igreja que vai morar no céu. Levante a sua mão e comece a falar com o Espírito Santo, vai. Comece a dizer, igreja, faça de mim uma igreja que vai morar no céu. Seja a diferença.
seja diferença, seja luz. Brilhe no meio dessas trevas, brilhe no meio dessa geração. Eu queria fazer um convite enquanto a igreja vai clamando. Se tem alguém aqui no nosso meio nessa noite que por algum motivo se afastou da presença dele e que se encontra nesse momento como Israel, se encontra nesse momento esquecido do que Deus fez, eu te convido a vir aqui na frente, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer fazer de você um canal de bênçãos. Se tem alguém aqui que em algum momento da sua jornada cristã você se afastou, ou então você nunca conheceu Jesus como Ele é, eu te convido a vir aqui na frente. E se não tem, se todos aqui são cristãos, eu convido você a colocar a mão no seu coração e começar a partir desse momento a se posicionar como você foi chamado para ser diferente. Eu te convido, se todos aqui são cristãos, a colocar a mão no seu coração e dar um jeito na sua vida e se posicionar como você foi chamado para se posicionar. Sobre o trono de justiça, E comece a dizer assim com o Espírito Santo: haverá eu estou aqui como a tua igreja, Senhor Jesus. Ele Eu estou aqui, Senhor Jesus, para governar as nações em amor. Erga suas mãos e declare que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. vamos dizer assim, ó, que o leão venha rugir nesses últimos dias. Aquele que está sentado acima de todo o trono. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, diga, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que o leão venha rugir no nosso meio. Que uma igreja santificada comece a se levantar. Que a igreja que vai morar no céu se levante como voz profética dizendo: eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos O aqui. descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Diga! O descendente de Davi, ele está aqui, ele é Jesus, ele é santo, adorado. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Jesus tem se levantado do trono e olhado para a terra e dizendo assim: aguenta mais um pouquinho que nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja. É como se ele levantasse dizendo: eu já escuto uma trombeta tocando. E nossa fé está. E aí, deixa eu dizer uma coisa pra você. Jesus está voltando pra te buscar. Jesus está voltando pra te buscar. Nossa fé. Igreja, aguenta mais um pouquinho nesse mundo. Que nós estamos indo morar em um lugar. Ei, nós estamos indo morar em um lugar que você não vai mais chorar, que você não vai mais sofrer. Nós estamos indo morar em um lugar que não haverá mais dor. Mas enquanto ela não volta, nós clamamos assim: Teu reino vem, amor. declare: a nossa fé e esperança Estão em Deus. a nossa fé vai nele. Vamos, ferros fechados se abram. Teu reino. A nossa fé e esperança. Que os céus fechados se abram. Teu reino. Entre suas mãos e fala: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, abre os céus nessa noite. Abre os céus sobre essa igreja. Senhor, levante um povo que se posicione e não tenha vergonha de levantar a bandeira de Jesus. Jesus, Jesus reina. Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse momento como tua igreja, papai. Seu Jesus, nós estamos aqui como adoradores. E nós estamos dizendo: faça de nós voz profética no meio dessa geração. Nós estamos aqui, Espírito Santo, dizendo assim: que nós sejamos Jeremias, que nós sejamos Isaías, que nós sejamos diferentes. Nós estamos pedindo nesse momento, Espírito Santo, gere em nós transformação, gere em nós mudança. Senhor Jesus, gere em nós mudança de vidas, que através da nossa vida essa geração venha ser impactada, que através da nossa vida essa geração venha viver o sobrenatural. Espírito Santo, nós pedimos: venha sobre nós e faça em nós como foi feito na igreja primitiva. Faça em nós. Enche esse lugar, Senhor. Extraordinário, Espírito Santo de Deus. Apareça, que o teu nome vem me incendiar, porque Deus deu um nome que está acima de todo nome.